Olá, ouvintes, aqui quem está falando é o Guilherme e vamos, dar início aí da nossa programação da semana, ou na verdade, continuar, aqui fazendo debates, conversas, entrevistas, com diversos temas aí do campo da esquerda. E vamos dar continuidade aqui à nossa série aí para falar, de marxismo e marxistas, conforme nós estamos falando e estamos, digamos assim, pelo menos no começo desse semestre, dando em enfoque, E aí, no dia de hoje, vamos falar de um marxista, brasileiro, Chazin. Conversar um pouco aí sobre o legado, e a importância aí da sua obra. E para falar dele, convidei aqui o Marco Aurélio. Então, tudo bem, Marco? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Oi, Guilherme. Boa tarde a todos, todas. É um prazer, uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Eu sou Marco Aurélio Palu. Eu me formei em graduação em Ciências Sociais pela UEM, Universidade Estadual de Maringá. Tenho mestrado em Direito pela Federal de Minas Gerais. E eu estudo além do chazinho, que é o tema do nosso debate de hoje, nossa mesa. Eu estudo Marx, né? Meu mestrado foi sobre o Marx, né? Foi sobre a juventude ali, a obra de juventude, a crítica à filosofia do direito de Hegel. Então eu tenho interesse especial nisso, né? Em Marx, Chazin, né? Pela lente, por assim dizer, do Chazin, né? Eu acho que aí já começando a falar um pouco, o Chazin ele já é uma pessoa que remete à leitura do Marx, né? Os textos do Chazin eles remetem à leitura do Marx, e aí eu já tenho uma certa estrada aí, já uns 10 anos pelo menos, estudando o assunto. Maravilha, então, Marco. Então, a primeira pergunta, principalmente para o ouvinte que não conhece, não está habituado aí com a obra, quem que foi José Chazin? O Chazin ele foi um filósofo paulistano, né? Ali a vida intelectual dele começa ali nos anos 60, né? Então ele pega ali o rescaldo, por assim dizer, do que foi a esquerda depois do golpe de 64, né? Então ele é um filósofo que ele inicia sua vida intelectual nessa década, né? Mas ele nasceu em São Paulo, no bairro da Moca, né? Ele é descendente de judeus, né? De família judaica. Ele tinha, se não me engano, ele falava Yiddish, né? Que é um idioma que o alemão, por assim dizer, o alemão comum, né? Da Europa, né? Um alemão que não é da norma culta, coloquial, por assim dizer. E ele falava em casa com os pais, né? Ele é um estudante, foi estudante uspiano, né? Ali, eu acho que ele é mais ou menos próximo, se não estou enganado, a data de nascimento dele de 37, o ano de nascimento dele é de 1937. Então ele é próximo em idade aí de Michel Louvi, né, de Antônio Cândido, né, um pouco mais novo aí e tal, de Florestan, né, então ele foi Fernando Henrique Cardoso, né, então ele é contemporâneo, né, de todo esse pessoal. Ele começa a sua vida intelectual na USP, ele, como estudante já, ele se destaca como tanto no movimento estudantil quanto na vida intelectual. O Chazin é algo que a gente vai acompanhar aqui, algo que eu pretendo deixar bastante explícito, é que o Chazin ele sempre foi um sujeito, né? um cara,
um cara muito incômodo, né? Um cara que sempre contestou teses hegemônicas. Isso é característica fundamental do pensamento dele, assim, né? Da personalidade, por assim dizer. O pensamento também, mas a personalidade dele sempre foi marcada por esse, né? Por essa característica, né? Então ali desde muito cedo, né? Ele na USP, ele começa a USP obedecia o sistema de cátedra, né? Ainda tinha isso no Brasil, né? A USP Maria Antônia, aí para quem é de São Paulo, eu não sou de São Paulo, mas aí o pessoal mais antigo vai saber do que eu estou falando, né? Os mais novos talvez saibam também, mas a USP não ficava ali no Butantã, no campus Pinheiros ali, né? No campus universitário. A faculdade, pelo menos a faculdade de, de letras e humanidades, se não me engano, chamava isso, era ali na Maria Antônia. E o Chazin estudava ali, pegou aquela primeira leva de professores que fundou os cursos de ciências sociais, de filosofia, os cursos de humanidades, né? Que o pessoal, né? Que o pessoal da USP trouxe para cá, alguns franceses, Roger Bastide, né? Mas eu destaco aqui, nesse primeiro momento, a relação que o Chazin teve com o Gianotti, né? Com Zé Arthur Gianotti, que foi professor dele na filosofia. E o Chazin, ele, por ser um sistema de cátedra, o Chazin, o aluno não interagia de forma inadvertida com os professores, por assim dizer, né? Os alunos sempre eram, né, assim, colocados em segundo plano ali no momento e a interação não havia de uma forma muito livre, espontânea. Era uma coisa assim, conforme solicitada pelo professor, conforme, né, assim, geralmente não solicitada, no caso. E o Chazin se posicionava, o Chazin ele se colocava criticamente contra algumas coisas que ele entendia ali que estavam equivocadas na própria aula, e isso já gerava muito incômodo, né? Ele se destacava de forma positiva e negativa, né? Mas assim, ele era uma pessoa muito estudiosa, né? O Chazin ele sempre sustentou muito bem suas posições. Não era uma coisa simplesmente, né? De, de implicância, por assim dizer, né? A personalidade dele, ela tinha esse fundo, né? Esse interesse crítico, essa coisa instigante, né? Essa coisa que a crítica tem, né? A crítica em humanidades, ela chama para isso, né? Ela sempre está instigada. Crítico no melhor sentido aqui, né? Crítico no sentido aí da tradição na filosofia clássica alemã, né? Por assim dizer. Então, crítico no sentido marxiano, propriamente dito também. Que vai buscar, que instiga, né, que vai buscar crítica para revelar, né, o fundamento último, né, das questões postas, né, apresentadas, que vai aos fundamentos da coisa, né. Então, muito antes de pensar em fazer ontologia, o Chazin, por assim dizer, já estava fazendo, né. E aí, assim, após o período dos pianos, o Chazin faz uma dissertação de um TCC, porque para nós hoje, mas ali era aceito como uma dissertação, né? Sobre Karl Mannheim, né? Que era um filósofo alemão muito em moda, né? Muito em voga à época, ali no final dos 60, né? Karl Mannheim, um relativista, né? Assim, pessoal que estuda filosofia da ciência, teoria do conhecimento, em ciências sociais, em humanidades, vai saber. Ele é uma pessoa que hoje em dia nem tanto, né, se fala mais dele. Fala-se do Kuhn, né, fala-se do Popper, do Lakatos, do Bhaskar, mas assim o Mannheim era uma pessoa fundamental ali, né? Era uma pessoa que estava muito em moda, né? A noção de inteligência dele, né? Que era muito difundida, né?
Chazin, ele já vem ali imbuído ali da crítica do Lukács, né, aos intelectuais ali no História e Consciência de Classe, né, o Lukács tem suas teses ali, o Chazin já conhecendo o Lukács de História e Consciência de Classe, ele muito influenciado por esse livro, ele faz a crítica do Mannheim. E aí, assim, eu já estou destacando esses pontos, né, tanto na relação com o professor, tanto na relação com nessa dissertação, o Chazin ele já vai apresentar esse que viria a ser o seu traço, né, durante toda a sua vida, que é contestar teses hegemônicas. O Chazin não agia assim absolutamente por conveniência, ele tinha um espírito muito autêntico, né? Acho que talvez essa seja a maior marca dele, né? A autenticidade, né? E que ele vai encontrar no marxismo, né? Ele vai encontrar no, no marxismo, na filosofia, né? Na filosofia marxista. Por isso a proximidade com o Lukács, ele vai encontrar esse traço da autenticidade, né? Então ele vai se aproximar do Lukács. Ele escreve uma carta para o Lukács, né? Em 67, se eu não estou enganado, que ele vai pedir para publicar, né? Falando que ele é um estudante interessado na revolução, né? Ele já escreve alemão ali. Ele vai pedir para o Lukács se ele poderia publicar, né? A História e Consciência de Classe no Brasil, visto que só tinha uma edição em espanhol, né? Da Grijalbo, né? Que nos anos de chumbo ali, né? Já era muito difícil de conseguir, né? E aí ele já se interessa aí pela publicação. Lukács responde, desautoriza, né? Fala que ele já não concorda mais com aquelas teses. E aí o Chazin, ele segue, né, seu caminho, né? Acho que vale mencionar também a proximidade que ele tem com grandes figuras do pensamento social brasileiro, como Florestan Fernandes, né? Ele no próprio período de estudante, ele se aproxima do Florestan Fernandes em defesa da escola pública, em defesa da educação gratuita, de qualidade, que a gente chama hoje, né? Ali ele já se coloca se coloca ao lado de Florestan Fernandes como uma figura central, né? Ele assumindo uma figura ali no movimento estudantil, fazendo um debate muito elevado, né? Trazendo a teoria para a prática, né? Então, assim, outra marca fundamental do Chazin é ser muito prático, né? Por mais que algumas pessoas aí que tratam o Chazin como uma pessoa que não tinha muita vocação prática, né? Então o Chazin se aproxima aí de Caio Prado Júnior, de Florestan Fernandes, né? Tá muito atento ao que está acontecendo no ambiente cultural brasileiro da época, né? Ele havia um debate, né? Uma cultura, né? Para citar aqui o Schwartz, havia uma cultura de esquerda, né? Mesmo no ambiente desfavorável de uma ditadura militar, né? O Schwartz tem um texto Cultura e Política no Brasil, de 64 a 69, se não me engano é isso, que ele vai falar isso, né? Que você conseguia comprar o Capital, né? Fascículos do Capital na banca de jornal em São Paulo, né? Em plena ditadura militar, né? Do AI-5, e, né? Se não me engano, a editora Abril que publicava, então, assim, né? A mesma Abril da revista Veja, né? Então, assim, inclusive a revista Veja publicou algumas coisas do Capital. Então, assim, havia um ambiente cultural favorável, né? A teoria, né? Ao debate teórico, ao debate ideológico, né? E o Chazin, ele está atento a isso, né? Ele está muito atento a isso. Ele se destacou durante toda a sua vida como uma atividade editorial, né? Então ele se aproxima primeiramente ali do Caio Prado Júnior, né? Ele tem uma relação, por assim dizer, muito crítica, né? Uma aproximação crítica com o Partido Comunista Brasileiro, com o PCB, né?
que ele vinha ali da experiência do 64, né, do pré-64, de certo reboquismo, né, com o PTB, com o Jango, né? Chazinho é muito crítico a isso, né? Na esteira do Caio Prado, mistura um pé dentro, um pé fora, né? Do partido. O Caio Prado ele tem aquele texto famoso, Teoria da Revolução Brasileira, que o Chazinho é o único citado, inclusive. E também, né, textos anteriores aí, né, como o sentido da colonização, formação do Brasil contemporâneo, né, em que ele vai falar que, né, a questão brasileira, né, a questão do caráter do capitalismo brasileiro é o sentido da colonização, o Chazinho vai chamar de via colonial, né, homenageando Caio Prado. Então, ali já essa necessidade, né, colocada pelo Caio Prado de rever aquela tese, uma tese hegemônica, né, dos restos feudais no Brasil, né, e a tese que ficou, infelizmente, foi vencedora ali nos congressos do PCB, que muita gente importante defendia, como Nelson Werneck Sodré, que o Chazinho conheceu também. Enfim, aí Chazinho ele ele consegue, com o Caio Prado Júnior, ele faz a editora Senzala, né, em que ele publica, entre outras coisas, Existencialismo e Marxismo, de Lukács, né? Ele é um texto aí fundamental também nas ciências humanas, na filosofia, e que também já vai bater num assunto muito delicado aí para os marxistas, né? O Sartre, naquele momento, já era um filósofo muito famoso, né? Muito famoso, principalmente por sua militância, proximidade com Che Guevara, veio para o Brasil, né? Então, o Sartre ele tinha uma atividade marxista militante, por assim dizer, para um filósofo muito destacada, né? E o Chazinho publica um texto de Lukács que vai ser muito severo com o existencialismo, né? Se não me engano, o Sartre tem o texto Existencialismo e Marxismo, e o Lukács ele fala existencialismo ou marxismo, né? Então, ele já ali se posiciona, né? Um texto que Lukács está se posicionando contra, né, essa amálgama, né, essa reunião entre duas filosofias de natureza tão distinta. E aí, assim, ele publica, entre outras coisas, esse texto, publica Plínio Marcos, né, que assim não tem muito a ver com o marxismo, mas era algo que o Chazinho procurava fazer, lidar com quem, né, estava próximo ali, né, com quem era viável, né. O Chazinho tinha um senso dessa questão da viabilidade muito claro, né. E aí, assim, a iniciativa não dá muito certo, né? O Chazinho, depois da Senzala, ele começa a trabalhar de publicitário. O Chazinho foi publicitário, trabalhou de publicitário, se não me engano, como diretor de artes, né? Numa empresa de remédios, né? De uma multinacional, e que ele via ali ele já era muito criativo, né? Era uma pessoa ali que colocou, assim, que foi muito importante, inclusive, para os negócios da empresa, né? E ali, assim, você percebe, né? É perceptível nas iniciativas editoriais do Chazinho, como na Ensaio, na Domini, né? Na última iniciativa ali, inclusive após o falecimento do Chazinho, mas na Ensaio isso era muito claro também, que o papel ele tinha que ter uma cor, né? Uma cor que não refletisse muito a luz. A letra teria que ser uma letra acessível ao leitor, né? Que facilitasse a leitura, né? Então ele aprendeu, me parece que ele aprendeu isso com essa atividade de publicitário, né? E aí ele vai
Ele vai trabalhar também ele consegue um emprego na Escola de Sociologia Política, né, de São Paulo, que é ligada, era ligada à USP. E ali ele já também se destaca bastante, acompanhando de perto o Lukács, né? Ele acompanha muito de perto o Lukács, a questão da destruição da razão, né? Ele já está atento ali que o Lukács está fazendo, né? A destruição da razão é um texto do Lukács muito polêmico, né? Como todos sabem, né? Como quem conhece a história do marxismo vai saber do que eu estou falando. Ele é um texto muito mal recebido pelos filósofos tradicionais, na academia ele é um texto muito mal recebido por conta do seu enfrentamento, por seu decidido enfrentamento com a filosofia burguesa, né? A filosofia que o Lukács vai chamar de apologeta do capital, né? Seja ela direta, né? Seja ela explicitamente, seja ela indireta, né? Mas ali, como o tema é o irracionalismo, a história do irracionalismo, que Lukács vai datar desde Schelling, filósofo Schelling, alemão Schelling, que substituiu, né, Hegel na, na reitoria da Universidade de Berlim, né? Ali já começa o racionalismo já começa ali a ser germinado, né? Aí o Lukács vai trazer isso até o Hitler, né? Assim, e muita gente fala que isso de certa forma, um exagero. Mas o que o Chazin retira dali é a necessidade de trazer para o plano teórico, o plano da filosofia, outro traço marcante de sua filosofia, né? Que a esquerda ela tem que fazer, ela precisa fazer o debate teórico, ela precisa entrar nessa briga, ela não pode dar de ombros, ela não pode simplesmente falar é uma coisa de acadêmicos, né? É uma coisa de burgueses, né? De filósofos, né? Assim, né? O negócio é entregar panfleto em porta de fábrica. E o Chazin ele já se coloca como, né, uma pessoa, né, muito atento ao que está acontecendo no interior da filosofia marxista, e aí ele traz essa possibilidade da historicidade da filosofia, né, para a realidade brasileira, né? Então o Lukács ele vai tratar, ele tem um termo chamado determinação social do pensamento. Então o pensamento ele tem a verdade do pensamento é a sua época, né, a sua prática. Por mais que o pensamento seja um romântico, deseje o passado ou se jogue para o futuro, a realidade de um pensamento, a validade do seu pensamento, né, é a prática, é o momento presente. Guilherme, eu não sei se eu estou me estendendo muito, será que você quer falar alguma coisa? Como que você acha que está? Não, acho que tá bem a exposição, né? Então, a gente vai aí para próxima pergunta, né? Que é um dos temas que eu gostaria de tratar, né? De como que o Chazin via, né, a experiência socialista, né? Na União Soviética, né? Qual que era a crítica né, que o Chazin fazia e assim, do que eu li, né? Tá para falar que o Chazin que a União Soviética era um capitalismo de Estado? Ele não usa esse termo, né? Ele não. Acho que é um termo que está muito popularizado ultimamente, né? Assim, é, é um termo que eu acho ele até redundante, por assim dizer, né? Você pergunta até os liberais, né, admitem que não há capitalismo sem Estado, né? Seja com mais Estado, menos Estado, né? Mínimo, máximo, né? Mas ele não usa esse termo, ele não trabalha com essa categoria, né? Então, sobre a União Soviética, o Chazin, ele, assim, eles sempre teve uma distância crítica com relação a isso, proximidade com o Lukács, né? Mas ele me parece que enquanto o Lukács buscava ali, né, salvar alguma coisa ali da União Soviética, né, de democratizar, né, o processo, assim chamado processo de democratização, né, o texto de Lukács do final dos anos 60, ele vai
vai tentar, vai abordar isso, né? Vai buscar falar em democracia da vida cotidiana, né? Que democratizando os postos de trabalho na União Soviética seria possível ainda transitar, né, para uma realidade que não fosse o retorno ao capitalismo, né? E que, inclusive, eu vejo alguns marxistas aí, né? Acho que o Zé Paulo Neto ele é um que fala isso, né? O Muro de Berlim caiu para o lado errado, né? Então, eles viam ali a possibilidade de salvar aquilo, né? E o Chazin me parece que não. O Chazin ele já olha para aquilo e fala assim: ó, isso aí não tem nada de socialismo. Se a gente quiser resgatar Marx, a gente vai abandonar isso aí. Porque, assim, e está colocada a questão do capitalismo, né? Assim, todas as experiências soviéticas, né? O Chazin deixa isso muito claro. Todas as experiências soviéticas, não, socialistas do século XXI, a soviética incluída, todas elas, sem exceção, retornaram ao capitalismo, né? Então, a Rússia está aí hoje, né? Tudo que foi a União Soviética, né? Todos aqueles países do leste europeu estão aí, né, na esfera ali da, do capitalismo, né? Inclusive, a guerra mostra que a coisa ainda tem uma tensão nesse retorno, né? Ao capitalismo ali, né? Sobre como esse regresso é feito, né? Então, a cubana, a chinesa, né? Todas aí, de alguma forma, se colocam, né, nessa esteira, né? De retorno ao capital, né? Então, assim, o Chazin ele sempre pontuou, sempre foi muito radical nesse ponto. Nisso ele se apoiou em Marx, né? Ele se apoia em Marx decididamente, né? Para resgatar o que ele chama da revolução social, né? A revolução social é algo que ele deixa muito claro que isso é o traço essencial do pensamento do Marx, né? No sentido político, né? Socialismo, né? Assim, a própria palavra, né? Remete a isso, né? Ela quer algo que é para além do político, né? Remete ao social, né? Não meramente econômico, né? O social ele remetido a algo muito mais ontológico, por assim dizer. A natureza humana é algo social, né? E aí o Chazin vai se apoiar nos escritos do Marx, né? O Chazin ele vai tratar a União Soviética, né, como a transição soviética, a transição para o socialismo, como inviabilidade originária, né? Então ele fala que lá desde o começo a coisa já não estava rolando muito bem, né? Ele, com ensaio, ele publica um texto do Vitor Serge, né, que é um trotskista ali, que vai ano 1 da Revolução Russa, né, que é o primeiro ano do calendário, né, por assim dizer, que ele vai falar, onde o Vitor Serge vai explorar toda a questão da guerra civil, né, e a restauração, né, ali com o Lenin vivo, né, com a criação da NEP, né, com a aceitação aí de um, de um capital, do interesse privado, né, interesse capitalista, por assim dizer, retornando ali à União Soviética, né, mas com acordos, né, com a questão de não poder, né, ter que ser gerido pelo fundo público, né, por gestores ali ligados ao partido, né. E nesse sentido, o Chazin ele vai falar que a União Soviética, acompanhando o Mesaros, né, o filósofo húngaro Istvan Mesaros, que teve sua ligação com o Lukács, mas crítico também ao Lukács, justamente nessa questão da União Soviética, né? O Mesaros, enquanto o Lukács fica no mundo socialista, por assim dizer, o Mesaros ele vai para a Inglaterra, vai primeiro para a Itália, mas depois para a Inglaterra, e vai ser muito crítico, né? Vai ser muito duro com a experiência soviética e os rumos que estavam tomando, né? Então, o que o Mesaros vai colocar? Que existia na União Soviética, acabou-se ali com o capitalismo, né? Foi feita uma revolução política, que acabou com o capitalismo, mas não acabou com o capital, né? Então, há uma diferença entre capital e capitalismo, né? Entre o modo de produção propriamente dito, né?
e a força, a relação social que é o capital, né? Que os trabalhadores eles estavam, ainda permaneciam excluídos do domínio, né? Do domínio direto dos meios de produção, né? Seja por uma casta burocrática que veio a se consolidar e se maximizar no controle do Estado, os gestores do capital, né, no russo, né, os burocratas do partido, sejam no mundo do capitalista propriamente dito, né? Então, assim, acabou-se com a propriedade privada, era tudo estatal, mas ali os trabalhadores ainda continuaram sendo expropriados, né? Então existia um tipo ali de mais-valia, um tipo específico de mais-valia, né? Que não era propriamente extraída de forma econômica, né? E aí o pessoal se divide, mas se não me engano, Mesaros usa esse termo, mais-valia política, né? Então, o Chazinho está pontuando que há uma inviabilidade originária, justamente por essas questões, mas também por aquilo que Marx colocava, né? Colocou durante em vida, sobre a necessidade da revolução ser feita em países centrais, industrializados, onde as forças produtivas estão maduras, né? Elas estão colocadas como como o Lenin coloca, né? O elo tônico, né? Não o elo débil, né? E aí o Lenin vai sustentar toda a possibilidade de fazer uma revolução ali, né? De, de, de articular com outras revoluções, principalmente as europeias, né? No caso, a alemã ali, que veio a ser tentada, mas não conseguida, né? Assim, aí já entramos em uns detalhes ali do Partido Social Democrata Alemão, que apoiou a Primeira Guerra, né? Todo aquele debate da Segunda Internacional, em que Lenin e Rosa foram muito atuantes, né? Mas, enfim, a história não favoreceu, né? Essa perspectiva. E o Chazinho ele já vai trabalhar nesse sentido. Então, ali ele não fala em capitalismo de Estado, respondendo diretamente a sua pergunta, ele vai falar que ali é um subsistema do capital, né? Ele vai falar que o que se passa na União Soviética, por assim dizer, o termo que ele usa, é subsistema do capital. Ele vai falar também em dupla barbárie, né? Em que esses dois mundos, né, que interagem entre si, né? É muito comum a gente ver os historiadores, economistas, né, falarem, se não fosse a União Soviética, alguns saudosistas da União Soviética falam, se não fosse a União Soviética, a gente não teria direitos sociais, né? Porque até, inclusive, né, na União Soviética não tinha racismo, o aborto foi legalizado, né? Então, assim, alguns avanços foram conseguidos, né, naquele estado, né? Mas, obviamente, tudo isso foi se perdendo pelo caminho, né? Inclusive, hoje em dia, alguns documentos estão sendo desclassificados, por assim dizer, né? Alguns documentos estão abrindo arquivos na Rússia. A gente está conseguindo ter acesso a alguns documentos do que foi, né? Para conhecer melhor, né? O que foi o período stalinista, né? E a gente tem o livro do Pierre Brouet, que eu indico, né? O Comunistas contra Stalin, né? Que é a última obra dele. Há o livro da Wendy Goldman também, publicado pela Lavra Palavra, que vai falar que houve participação popular, né? O stalinismo ele não foi só algo assim, próprio do Stalin, né? Não foi só um culto, não foi só a culpa não recai só sobre o Stalin, né? Mas houve também uma participação direta, né? E massiva da própria população na repressão, né? Enfim. E ali a dupla barbárie, que quer dizer, né? Assim, um mundo parametrava o outro, né? A questão da, da, da disputa, né? Para quem a disputa espacial, né? Para quem vê quem tem as melhores tecnologias, né? Se fazia uma propaganda, né? Havia uma competição nesse sentido. Então, assim, que a custa, obviamente, a custa dos trabalhadores, né? A custa da extração, né? Do trabalho não pago, né? Da mais-valia, seja ela política, seja ela capitalista, né? Do,
dos trabalhadores, né? Então, o Chazinho ele vai ser bem duro, né? Ele vai falar ali que ao capital, né? O capital da União Soviética é um capital coletivo, mas porém não social. Então ele vai falar que ali imperou-se um regime, por assim dizer, coletivista, né? Então a gente pode chamar aquilo de Estado coletivista, que seja, né? Que falo por minha conta e risco, né? Não é o Chazinho que está falando, sou eu que estou falando. É um Estado coletivista, né? Então, é um capital coletivo e não social, né? Então, não é um capital que a riqueza, né? O capital ele simboliza, né? O acúmulo de riqueza. A palavra capital é isso. A riqueza ela não era socializada, né? Ela não era colocada na mão dos produtores diretos, né? Dela própria, né? Da riqueza. Então havia alienação, estranhamento. Então é nesse sentido, né? Então o que o Chazinho está colocando que é isso. Ele sempre muito duro, né? Com muito lúcido, né? E duro também no embate teórico com o que ele via que mais atrapalhava do que ajudava, né? Assim, no renascimento do marxismo, ele nessa proposta que ele traz do Lukács, né? Mas ele não é propriamente um lukáciano, mas um marxiano. Então ele muito atento ao que está acontecendo no mundo, atento ao que o Mesaros está fazendo, atento à publicação das obras completas do Marx, né? Que a Mega ela vem, né? Ela tem um redirecionamento ali nos anos 70, né? O Chazinho, quando ele vai a Moçambique, né? Num alto exílio, ele após, né, o período da sociologia política, ficou faltando falar isso, né? Ele a duras penas ele publica a tese de doutorado dele, integralismo, a questão do integralismo, né, sobre a questão do integralismo, né? O capitalismo hipertardio brasileiro, ele vai sustentar a tese que no Brasil é um capitalismo, né, não é um capitalismo convencional, é um capitalismo não é tardio, né, não dá para comparar com os capitalismos de via clássica, né, como a francesa, a americana, a inglesa, nem com o alemão e com o italiano, né? Então, o integralismo ele vai ser uma expressão ideal, né, uma expressão teórica, ideológica, do que é o capitalismo de via colonial, né? O capitalismo hipertardio pós-segunda guerra, né? E o Chazinho vai defender uma tese aí já no interior da historiografia, já não na filosofia, né? Em que ele vai defender essa questão, que o integralismo, por ser hipertardio, não pode ser comparado a um fascismo, né? O fascismo é típico dos países de configuração tardia, como italiano e japonês e alemão, em que fica evidente, né, o caráter imperialista, né, assumido por essas potências, né, recém-emergidas potências, né, se colocam, né? Então, como se elas se colocam na configuração internacional, né? Como que elas um capitalismo interno pujante, né? Com força produtiva se desenvolvendo, né? Pensa na Alemanha, né? Assim, e não tendo para quem exportar, né? Assim, o seu dinheiro valendo muito pouco, né? Então, a questão das colônias também, a Alemanha não tinha muita colônia, né? E aí vem a questão da Primeira Guerra e tudo, e o imperialismo ele vai ser propriamente dito desses países, né? Toda aquela barbárie, né? Quando o Chazinho defende que o integralismo não é um fascismo, ele não está falando que é menos, por assim dizer, ele não está atenuando, né? Que é o caráter regressivo, né? O caráter socialmente regressivo dessa filosofia, dessa ideologia, né? Concepção de mundo. Mas ele está falando que é diferente, só isso, né? Que no sentido marxiano, o que a gente não distingue, a gente não consegue identificar. Então, assim, por mais que a via colonial guarde semelhanças, inclusive com a via clássica, né, de transição, né, para um modelo, né, para um modelo propriamente capitalista, né,
mais proximidades ainda com a via com a via tardia, né, com a via prussiana, algumas questões com grande propriedade fundiária, né, enfim, guarda algumas semelhanças, mas tem o mais importante, o decisivo ali é a especificidade, né? Isso o Marx, o Chazin, ele traz do Marx, né? Que o Marx ele era muito atento a isso desde o do começo da sua vida intelectual. Então, desde ali de 1943, ou 1843, desculpa, o Marx ele está falando, né, que questão a fazer análise objetiva, né, da especificidade do objeto, né? Então, o que não dá a diferença específica não é uma explicação. A explicação que não explica, né, a especificidade do fenômeno não é uma explicação. Isso em termos marxianos, tá? Isso aí o Chazin só resgata, são palavras do Marx. Só para voltar à questão da União Soviética, então, né, para tentar amarrar isso. O Chazin ele tá atento a publicações que estão acontecendo aí dos franceses, né, por exemplo, Maximilien Rubel, que é o organizador, né, da publicação ali na França, né, ele vai fazer algumas edições em que ele vai estar resgatando alguns textos, né, que não eram conhecidos do grande público e da esquerda em geral, né. E por que eu estou relacionando com isso, né? Porque essa questão da publicação das obras de Marx, ela vai bater direto com interesses partidários, né? Ela vai se defrontar diretamente com interesses partidários, com interesses aí que haviam, né, no interior de toda a esquerda, né? E a esquerda, o Chazin entende que a questão teórica é fundamental para o renascimento do marxismo, né? E entra aí essa questão da revolução social, né? Da revolução que não se atém meramente à política, né? Então, o Chazin resgata aí, né? Juntamente com Mesaros, com o próprio Rubel, né? Um texto que é publicado ali da Juventude do Marx, que é o Glosas Críticas Marginais, né? De 1844, em que o Marx ali criticando o companheiro, né, de vida intelectual, o Hug, que defendia uma revolução política, né, dos trabalhadores da Silésia em greve, né, em luta. O Marx vai falar que a política ela é negação do social, né? Ele vai colocar que a política tem um caráter negativo e meramente administrador, né? Ou seja, a política no interior do capitalismo, né? Diferente lá para os gregos, né? Há a confusão entre social e político aí que já na modernidade, no sentido marxiano, isso não existe mais, né? Então, o Chazin ele vai colocar que a política, ela no máximo, ela consegue conciliar interesses antagônicos, né? Então, ela não consegue ir além de si mesma. Ela, no máximo, administra aquilo que os conflitos sociais, as mazelas sociais. Então, ela é uma espécie de idealismo prático, por assim dizer, a política, né? É uma forma específica de ideologia que é um idealismo prático, né? Então, o interesse propriamente político, ele nunca vai além de si mesmo, né? Isso a gente pode ver, né, na história, né, assim, como no próprio texto do Marx, ele vai citar os partidos ingleses, né, o conservador, né, e os Whigs, né, os Tories e os Whigs, como um depende do outro, né, como um tem uma face mais social, né, e o outro tem uma face mais austera, mais severa, né, com relação ao social, mas como os dois caem na impotência de resolução dos conflitos. Cada um aponta uma resolução política, né, administrativa, para os conflitos sociais, para a pobreza, né, para que já se via com bastante força na Inglaterra, e como eles são impotentes, né, na resolução desses problemas. Então, assim,
é uma política ali, nesse caso, algo, né, propriamente das classes dominantes, né? Assim, é uma briga entre esquerda e direita. Isso é muito atual, assim. Eu vejo, por exemplo, colocando essa questão atualmente, assim, Lula como alternativa a Bolsonaro e Bolsonaro como alternativa a Lula, sabe? Então, assim, me parece que a manutenção dessa polarização ela é útil para os dois, né? Então, para os dois campos, né? E me parece que, assim, se a gente ficar orbitando em torno a esquerda, né? A gente de esquerda ficar orbitando em torno de um PT, por exemplo, a gente só vai ficar batendo em Bolsonaro. A gente vai falar que o problema está do lado de lá. Daqui a pouco a gente está falando que os problemas econômicos foram tudo culpa do Bolsonaro, da mesma forma que o Bolsonaro falava que era tudo culpa do Lula, né? Do governo anterior. Então, me parece que se a gente ficar sem um Bolsonaro, né, para criticar, a gente fica meio manco, né? A gente fica meio perdido. E o que isso quer dizer, né? Que a gente tem que ser propositivo, né? Que a gente só consegue resolver problemas sociais sendo propositivo, né? Então, assim, não sendo meramente opositor, né? Assim, isso até tem uma questão hegeliana aí, né? Então, a gente tem que sair da oposição, tem que ir para uma síntese, uma proposição para uma síntese. E o Chazinho, ele encontra ali, né, na questão da emancipação humana. Ele vai extrair isso do Marx, né? Então, não sei, Guilherme, se quer já partir para outra questão. Vamos sim, inclusive para a gente já ir fechando, tá certo? Que aí tem o tempo é curto, mas tem várias questões aí para serem tratadas aí que demoraria aí muito mais tempo do que a gente tem hoje, né? Inclusive depois você tá convidado aí novamente para falar de mais questões. Então vamos fazer uma pergunta aí, né? Já que você tocou na questão da atualidade, né? Eu vejo muita gente de esquerda, né, apostando aí, né, no Lula, no governo Lula, aí para combater a extrema direita e para também dar uma resposta, né, para os problemas e as contradições que o Brasil tem. Na sua avaliação, né, e numa perspectiva aí do Chazin, é possível afirmar isso ou isso é um tremendo de um engano? Como assim? Eu não entendi. Não, desculpa. Não entendi a pergunta. A gente apoiar o governo Lula, é isso? A pergunta que eu faço é possível, né, falar, né, em cima de tudo isso que você colocou, que o governo Lula vai dar uma resposta às contradições ou não, né, que o Brasil tem? Isso o tempo vai dizer, né? Assim, o Lula está numa questão aí tá numa sinuca, né? Ele não tem força, ele não tem a força política institucional, por assim dizer, para brigar com os militares, né? Isso tem questões tem muita complexidade nisso, né? Desde da questão dos impostos aí sobre gasolina, né? Que ele pode ir para uma alternativa de populismo cambiar, de populismo fiscal, né? Assim, ele está refém disso. Isso foi entregue para ele, foi herdado do governo anterior. Realmente isso tá muito perto no horizonte, né? Então, assim, eu acho que o Lula, conhecendo a política do Lula, ele não vai fazer algo para resolver os conflitos sociais, mas sim para administrá-los, né? O Lula, como ele mesmo se refere, Lulinha paz e amor. Então ele não tá aí para brigar. Isso é bom que se diga, né? É uma oportunidade para se dizer que desde o começo da vida dele ele sempre foi uma pessoa conciliadora, né? Assim, ele teve a oportunidade lá, inclusive nos anos 70, 80, de as greves se espraiarem, né? Assim, a coisa tomar uma proporção maior do que se tomou. Assim. Então, ali, junto com setores de esquerda do MDB e do PCB, falou, vamos frear isso aí, né? Vamos que isso aí é coisa de já tá virando coisa marxista, né? E o Lula não foi, nunca foi marxista, né? Nunca foi propriamente um socialista, né?
Você pega nos discursos dele aí, ele não tem um discurso afirmativo nesse sentido. Ele é um sujeito que sempre colocou que isso, inclusive, isso é coisa de acadêmico, marxista, isso é revolução, isso é coisa de acadêmico. Isso aí, quero dar propriedade privada para todo mundo. O Lula fala isso numa entrevista, inclusive, né? Ele é entrevistado pela Ensaio. É uma Ensaio que eu não sei se é número 9. Eu sei que é uma entrevista com ele, onde ele coloca isso claramente. Ele é a favor da propriedade privada para todo mundo. Que socialismo é coisa aí de acadêmico, marxista. Mas, assim, ainda que o PT tivesse uma originalidade no começo, né? Tivesse essa coisa de querer, de não assinar, né, a Constituinte, né? De ter um certo distanciamento da política de esquerda tradicional, né? De buscar essa autenticidade, essa novidade, né, que vem das bases, né? O Chazinho ele vê isso numa perspectiva otimista, de certa forma. Ele vai falar que as greves do ABC tocaram ali na veia, né, no cerne da ditadura, quando fala do arroz salarial, né? Toda aquela questão do arroz salarial estava paralisando, por assim dizer, estava paralisando o país, né? Com as greves, né? Isso gerou uma série de problemas, né? A greve ela só veio revelar isso, né? Então, o Chazinho ele tem texto sobre o período em que ele vai deixar isso muito claro. Mas já respondendo diretamente a sua pergunta, imagino que não. O Lula não tem o desejo, assim, o desejo ele quer ver, assim, claro, ele não quer ver ninguém passando fome no Brasil. Ele quer ver o pobre com moradia digna. Mas ele quer ver isso acontecer dentro do capitalismo. E ele é um cara que se esforça para isso acontecer dentro do capitalismo. Então, assim, mesmo a questão da boa vontade, né, que a questão do, né, assim, a vontade, Marx, naquele texto que eu mencionei, de 1844, a questão da vontade é a impotência, né? A impotência. Então, assim, a política, a essência da política é a vontade, né? E com vontade a gente vai ver que só com vontade não adianta, a gente tem que saber o que a gente está, né? Como fazer aquilo para resolver. Então, o Lula, me parece que eu tenho uma certa dificuldade de ver, assim, eu não acho que o choro dele, quando ele fala da pobreza, dos catadores ali, é algo desonesto. Eu acho que é algo autêntico dele. Só que ele parece que ele quer isso dentro dos limites do capitalismo. Que é o quê? Que é administrar a coisa, com bolsa, né? Você vai dar os benefícios sociais aí. O pessoal esquece um pouco, né? Que os benefícios sociais eles servem para posicionar o Brasil naqueles rankings, sabe? O Brasil erradicou a miséria, o Brasil erradicou a pobreza, né? Tá subindo no ranking ali e tal, e isso vai gerar uma visibilidade para o país internacionalmente, e que o Brasil vai se colocando em posições mais favoráveis, né? No interior de investimentos capitalistas, né? Então, eu sou professor, né? Eu sou professor do estado do Paraná. Eu vi muito isso acontecer. A gente tem que passar aluno, tem que passar o aluno, né? Aprovar o aluno de ano, da presença para aluno que falta, para a escola ficar bem no ranking, para a gente não ficar ruim. O Paraná ficar bem lá. Então, assim, tem uma série de fetiches nisso, né? Então, eu vejo isso, assim, com as bolsas, né? Principalmente Bolsa Família, uma medida técnica administrativa, que por mais que tenha boa vontade, mas não acho que é só isso, né? Eu acho que o Lula ele tem uma capacidade ali, sabe, de tratar a questão como técnica também, né? Então, eu vejo isso, sim. Questão de moradia, por exemplo, o pessoal esquece, né? O pessoal que orbita em torno do PT, que Minha Casa Minha Vida foi uma política de reforma urbana, por assim dizer, né? Tinha Ministério das Cidades, eu trabalhei com isso, inclusive, em que, assim, você colocava a política urbana que o PT colocava também era muito ligada a interesses capitalistas, né? Interesse do Odebrecht, interesse das construtoras aí.
E a política urbana ela precisava de muitas outras coisas, né? Uma cidade como São Paulo, né? Imagina que você mora em São Paulo, né, Guilherme? Uma cidade como São Paulo tem problemas assim estruturais, urbanos, né? De mobilidade, né? O metrô de São Paulo, quando eu vou a São Paulo, assim, eu vejo o que é a questão do metrô, né? Da mobilidade, tudo. E de como se compõe a cidade, se estrutura a cidade. Isso não foi discutido pelo PT, ele só falou da moradia para a galera aí e você que pague aí em muitos anos, né? Então, assim, eu acho que esses programas sociais mais destacados provam que é a impotência disso, né? O que foi 2013, né? 2013 foi uma grande revolta contra com o que estava acontecendo nas cidades, né? A gente sai de um movimento social como o MBL, né? Um movimento social espontâneo, por assim dizer, né? Vira tudo aquilo, né? Mas assim, as condições de vida do povo nas cidades, né? Principalmente nas cidades, que é o cerne daquelas lutas, né? Então, assim, tocou no cerne do Lula também, né? Um MBL, da mesma forma que a greve tocou ali no problema É melhor falar o da. passe livre, né? Daí você confunde o MPL com o MBL. Desculpa, eu tô falando do MBL, é verdade, desculpa. Passe livre, é verdade. Desculpa. Aí toca, né? Porque o MBL vem depois. Ele toca nessa veia aí também, né? Assim, e aí a gente vai ver que aí a crise que o Lula chama de marolinha vai chegar no Brasil e vai, assim, a Copa do Mundo, né, colocada aí o Lula. Poxa, gente, você acha que o Lula quer resolver o problema da pobreza com a Copa do Mundo? Não sei se vocês lembram como a questão dos padrões, padrão FIFA, hospital padrão FIFA, não sei o quê. E assim, aquilo só veio escancarar a nossa realidade, né? Então, Olimpíada e Copa do Mundo no Brasil, e o Lula falando que combate a pobreza, né? E ele fala da pobreza, combate a pobreza ao mesmo tempo que vai falar que os banqueiros sempre ganharam muito bem no governo dele, né? E assim, aí depois disso a gente começa a ver a coisa degringolar, né? O governo Dilma, né? O que foi a política econômica do governo Dilma? Um desastre, né? Do começo ao fim, né? Assim, a inabilidade dela, né? Para costurar, para fazer a governabilidade, né? Certo que isso já passou, né? A gente já viveu tudo isso, mas o Lula ele pega um cenário muito mais desfavorável, né? Do que ele encontrou em 2003, né? Então, assim, a coisa só piorou, assim, me faz lembrar de alguns traços da via colonial. O Chazinho ele vai colocar que a via colonial, né, a via colonial que era possível de ser superada, né, no interior ali até dos anos 80, acho que a última ocasião em que isso poderia se dar ali com as greves do ABC, né, mas assim, a coisa já vai sendo com a anistia, com todo aquele projeto, né, de transição lenta, gradual e segura do Golbery Couto e Silva, a coisa já vai degringolando, já vai caminhando para uma coisa conciliatória fake, né? Que é a grande. O Lula é sintoma da Constituição de 88, né? Uma Constituição que quer amarrar interesses completamente divergentes, né? Inconciliáveis, né? E, e é isso, né? Mas beleza. Eu acho que eu não tenho muito mais o que eu pontuar. Pronto, pode encerrar sua fala. Eu dei uma queda aqui, pode terminar o Marco. Bem, eu teria muito mais coisa para falar. Eu acho que isso aqui foi mais um bate-papo, né? Foi mais uma que colocar os problemas assim. Acho que a gente teria que discutir a obra do Chazin mais detidamente. Eu acho que o pessoal não faz, né? O pessoal critica o Chazin muitas vezes. Quem critica, quem ousa criticar, vamos dizer assim, faz por critérios morais, né? A recusa o Chazin, o Chazin era não sei o quê, o Chazin era não sei o quê. E eu acho que a gente tem que discutir a obra dele, né? Porque ele está entre os grandes aí, ele está entre os grandes pensadores brasileiros, sem dúvida, do século XX, né? E ele é uma chave aí para a gente entender a nossa realidade e entender o pensamento de Marx. Eu agradeço o convite, Guilherme.
agradeço imensamente a oportunidade de falar de chazinho. Espero ter contribuído. Eu não sou um cara muito organizado, né, muito linear, mas espero ter contribuído de alguma forma aí e estou à disposição se quiser me chamar outras vezes. Mas eu quero aqui agradecer ao Marco, agradecer também a você que estiver nos assistindo, né? Lembrando aí sempre aí de se inscrever no canal podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco. Também aqui lembrar do nosso Pix, aí caso você ouvinte quiser colaborar aí no canal, 385 007 028 00 CPF, né? É um Pix aí para você, para o ouvinte aí poder ajudar com qualquer quantia, para a gente poder, né, fazer as nossas, fazer as nossas matérias, né, nos lugares, né, cobrir eventos, manifestações, né, que ocorrem ou aqui, né, em São José ou também em São Paulo, na cidade que o Willis reside. Então, quero aqui agradecer ao Marco, agradecer pela participação e lembrar sempre aí de se inscrever no canal Podcast Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curtam aí, né, esta e outras, né? Também, né, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. É isso aí, né? A conversa é boa, né? Estaria tempo, né, para mais, mas como que eu tenho uma live aí para fazer em 3 minutos, né? Outra, né? Então a gente, né, vai ser correria aqui. Então, muito obrigado a todos e fui.